Olá, sobreviventes do Brasil, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rose Macedo, do canal Sobreviver no Brasil com Sonhos Digitais, e hoje é a inauguração do nosso quadro, o Dia da Agonia. Esse Dia da Agonia é aquele momento em que você se sente angustiado e agoniado com algumas situações que você passa na vida. Por exemplo, entrevistas de emprego. Você vai naquela entrevista onde o entrevistador mais parece o cão, mais parece o inimigo. Então nós vamos contar essas histórias aqui. Também tem aquelas histórias quando você trabalha numa empresa onde você se sente perseguido, onde N situações acontecem e que você não pode desabafar, não pode gritar, não pode soltar os cachorros. Então aqui você solta os cachorros, tá? Você vai mandar um e-mail para mim contando toda a sua história e eu vou contar elas aqui. Claro que eu vou mudar o nome da empresa, vai ser tudo diferente para ninguém te reconhecer, tá bom? Aqui nesse canal nós temos 3 quadros. O Momento Digital, onde a gente fala de marketing digital, onde eu dou dicas, eu falo sobre cursos legais para você fazer e crescer o seu negócio. Eu falo sobre o Dia da Agonia, que é sobre esse assunto aqui que nós estamos falando hoje, e falo sobre a Hora do Empreendedor, onde eu faço entrevistas e dou dicas também como você deve empreender e aumentar o seu negócio, onde nós vamos falar sobre empreendedorismo, onde nós vamos fazer entrevistas com pessoas que resolveram sair do CLT e montar seu próprio negócio. Então nós vamos ter 3 quadros aqui. Então, gente, já dá aquela curtida, já vai lá, já ativa o sininho já para você receber as minhas novidades. Já compartilhe esse vídeo com amigos que você sabe que vão gostar desse conteúdo. Deixe seus comentários. Hoje o assunto é sobre o Dia da Agonia. Vamos falar sobre a Lúcia, que é o nome que eu dei para ela. E ela vai contar a história de 3 entrevistas de emprego que ela passou com a mesma empresa e que eram para vagas diferentes, para cargos diferentes e que, por infelicidade, foi com a mesma entrevistadora, tá? Então vamos lá, gente. Olá, Rose. É um prazer estar aqui fazendo parte desse quadro, o Dia da Agonia, no seu canal Sobreviver no Brasil com Sonhos Digitais. Quero agradecer por criar esta abertura para nós que passamos por situações constrangedoras muitas vezes e agora tem o seu canal para desabafar e tirar essa angústia que fica corroendo a gente por dentro. É verdade, corrói, né, gente? Você não pode falar nada na hora, então você fica com aquilo lá querendo falar, puta, por que eu não falei tal coisa? Fiquei sabendo de uma vaga na empresa X e falei com os colegas que trabalham lá para me indicarem. Foram 5 colegas que indicaram ela para essa vaga, tá bom, gente? Então, 5 colegas me indicaram para a vaga. Nesse meio dessas indicações tinha um gerente e os outros eram funcionários antigos da empresa. Então, não era... Tinha gente forte aí no meio, né? A pessoa do RH da empresa me ligou e falou sobre a vaga. Passou o endereço para eu estar lá. Pensa num lugar longe, fora de mão e sem lugar para estacionar na rua. Era um conjunto comercial que tinha lugar para estacionar, mas era caríssimo. O duro é estar desempregado, ter que gastar a maior grana para pagar estacionamento e ainda escutar tudo o que escutei. Eu poderia ter ido de ônibus, metrô, trem e andar uns 5 quarteirões de salto alto. Mas teria que sair de casa com 3 horas de antecedência, pois são várias baldeações e de carro eu levaria 1h30 de viagem até lá e gastaria pouca coisa a mais. Só não esperava a surpresa do estacionamento que gastei R$50. Poxa, gente, com tanta tecnologia aí, tudo tão fácil, por que o RH não pode fazer primeiro uma entrevista por online para ver se aquela pessoa se enquadra no perfil e depois sim chamar a pessoa para uma segunda entrevista com algo mais certo? Agora a pessoa que já está sem grana, desempregado, precisa pegar aquele dinheirinho, pagar ônibus, metrô, trem, seja lá o que for, ou seja, ela está gastando dinheiro. Às vezes compensa ir de carro, vai de carro, chega lá, tem um estacionamento caríssimo como esse de R$50. Poxa, gente, é dinheiro. Vamos pensar um pouquinho em empresários aí, RHs, vamos pensar um pouquinho no próximo e não fazer isso com as pessoas, porque as pessoas que estão desempregadas, elas precisam guardar o dinheiro. Eu até entendo que vocês querem conhecer a pessoa, mas tem como fazer uma pré-seleção antes, para depois ir com a pessoa mais certa lá, né?
Vamos pensar, né, RH? Bom, vamos lá. Assim que cheguei no local, mandaram esperar. E até aí tudo normal. Esperei uns 30 minutos esperando. Já tinha passado do horário combinado e a pessoa me chamou. Pô, combinou horário, combinado não sai caro, né, gente? Assim que entrei na sala e sentei, ela já veio falar do meu cabelo, questionando porque tinha feito luzes e estava loiro, sendo que antes era castanho. E que gostava mais do outro jeito que estava na foto. Ai, estava penteado e arrumadinho. Nossa, na entrevista a mulher veio falar do seu cabelo, era para trabalho de salão de beleza, alguma coisa? Pelo que eu vi aqui, não tem nada a ver, né? Não tem nada que ficar questionando o cabelo da pessoa. Estranho isso. Ela perguntou porque 5 pessoas conhecidas na empresa haviam me indicado. Eu falei, eles já conhecem meu trabalho, viram meu trabalho na rua e por isso me indicaram, pois sabem que vou fazer um trabalho muito bom aqui na empresa. Ela fez vários questionamentos, me colocou em situações constrangedoras, fazia perguntas gritando comigo e me questionando se eu tinha cargo de executiva de contas e gestora comercial na minha carteira. A vaga nem era para esse cargo, tá? E ela colocou aqui, gritando em letras garrafais. Ela dava a entender que eu estava mentindo. Até parece que eu, uma mulher formada com 50 anos nas costas, vou ficar mentindo, inventando que eu tenho X ou Y de profissão? Não, é verdade, né, gente? E outra, uma pessoa com 50 anos, se ela tem tantos anos de experiência, ela já deve ter passado por vários cargos, né? Então, RH aí, pensa um pouquinho, né, RH? Bom, depois de várias perguntas, onde eu me senti bem ameaçada, porque parecia uma prova de fogo, ela me dispensou. E antes que eu chegasse na minha casa, ela já estava mandando um e-mail dizendo que eu não havia sido selecionada para a vaga. Passaram alguns meses, fui indicada novamente para trabalhar nessa empresa, porém em outra vaga com outro gestor. Esse gestor me entrevistou, porém vim online, pois já estávamos na pandemia. Eu estava em uma parte da minha sala, em um local sossegado que ninguém atrapalharia. A gestora estava em uma sala ou quarto também isolada para fazer a entrevista. E a pessoa do RH, que foi a mesma que me entrevistou naquela primeira vez, e assim que entrou na câmera já veio falar que lembrava de mim e falou de novo do meu cabelo. De novo do cabelo? Questionou porque estava curto e na cor natural. Daí tive que explicar porque mudei o visual. Ah, o que tem a ver isso, hein? Que birra com o meu cabelo. Também acho, meu. RH, o que tem a ver o cabelo da moça? Se está curto, comprido, longo, castanho, preto, loiro? O que tem a ver? Nada a ver, né? Ficar questionando essas coisas. Parece birra mesmo, né? Esta pessoa do RH estava na sala da casa dela, com gente passando por trás e falando com ela. E fora uma criança, eu sei lá quem era, que estava mexendo na mesa dela. Até que ela desligou a câmera do nada e foi resolver alguma coisa. E depois voltou fazendo pouco caso e umas perguntas me alfinetando. Totalmente sem profissionalismo algum. Mas quem tem que ver isso é a empresa e não eu. É verdade. Quem tem que ver isso é a empresa, né? Bom, geralmente a gente quando vai fazer uma entrevista de emprego, né, uma reunião online, procura-se um lugar mais, onde não vai ficar passando gente, uma sala, um quarto, uma coisa mais, um lugar mais reservado. Na hora que você está trabalhando, que não tem ninguém vendo você, tudo bem, espalha suas coisas na mesa da sala, na mesa do jantar, onde você quer aqui espalhar, e aí beleza. Só que na hora da entrevista, profissionalismo, né? Um lugar mais reservado, você está falando com a pessoa ali, do mesmo jeito que a pessoa se dedicou a estar ali falando com você, você também tem que fazer o mesmo, né, o entrevistador? Fora que não tem nada a ver falar de novo do cabelo da mulher, né? Bom, voltamos ao assunto. Nessa entrevista, cheia de gente passando e toda atrapalhada, ela questionava como eu fazia relatórios em uma empresa que trabalhei em 1988. Oi? Estamos em 2020, gente. Eu nunca vi. Ficar questionando o que a pessoa fez lá 1000 anos atrás. Geralmente o entrevistador quer saber das últimas empresas, como que atuou, o que que fez, né? Mas de 1988? Nossa. Agora pensa, se eu vou lembrar. Estamos em 2020, ela queria saber como eu lançava as informações e relatórios no sistema.
se na época mal tinha computador, tudo era no papel e enviava a um departamento de TI que lançava tudo no sistema e imprimia naquelas impressoras enormes. Eu lembro disso, gente, eu lembro. Eu não tinha acesso a essa parte do TI. Ela ficou irritada, pois tentei explicar isso, mas ela não queria entender e continuava fazendo a mesma pergunta várias vezes. Qual parte que ela não entendeu, gente? Eu não entendi. Qual parte que essa mulher não entendeu que ela não fazia os relatórios? Que ela fazia o relatório, passava para uma pessoa, que essa pessoa jogava no sistema e depois mandava para não sei quem, né? Ela fazia muitos questionamentos do passado, mas não perguntava nada do presente. Olha aí. Das empresas que trabalhei atuando na mesma vaga proposta que era supervisão. Fiquei pensando, nossa, por que ela não pergunta das coisas que eu fiz atualmente nessas empresas que trabalhei? Eu também queria saber. Mas ela não queria saber do meu potencial, ela queria me irritar. Chato isso. Quando chega nesse pé, é complicado. Ela fazia descaso de cada resposta que eu dava. Isso quando eu conseguia responder, pois é tão mal educada que perguntava e me cortava no meio da resposta. Não consegui terminar uma resposta completa. Poxa vida, né? Essa entrevista, se assim posso dizer, terminou em 15 minutos e em menos de 30 minutos já tinha uma resposta no meu e-mail dizendo que não passei. Com as atitudes dela, já imaginava a resposta. Até eu já estava imaginando a resposta dela, né? Já teve a primeira, já teve a segunda. A mulher já não curtiu tua cara, né? Eu acho. Na minha opinião, é essa. Bom, passado alguns meses, fui indicada novamente para uma outra vaga na mesma empresa. E a gerente me ligou e conversou comigo. A gerente até falou de documentos para deixar no jeito. E como era uma vaga temporária, pensei que ela iria resolver sem passar por aquela pessoa insana do RH. De tristeza, né? Eis que liga, não mais por vídeo, mas agora somente por telefone, a tal menina do RH. Menina não, mulher, né, do RH. E começou a fazer várias perguntas. Dessa vez, ela não falou do cabelo, porque não era vídeo. Senão, né, ia reclamar também do seu cabelo. Mas ela perguntou o que eu estava fazendo e disse que estava fazendo trabalhos de freelance como autônoma. E ela falou, mas você vai largar esse trabalho de autônoma para vir trabalhar aqui? Oi? Como assim? Autônomo? Qual parte que ela não entendeu que sou autônoma? Ela ainda questionou se eu ia pedir as contas. Oi, de novo? Como assim pedir as contas? Do quê? Como assim eu vou pedir as contas se eu sou autônoma e freelance? Eu pergunto também. Que contas, gente? Não estou entendendo essa do RH. E ainda queria que eu informasse quanto que eu ganhava por mês. Mas se eu sou autônoma e freelance, eu não tenho salário. Eu não tenho como informar um salário por mês. Mas ela não conseguia elaborar outra pergunta e ficava batendo na mesma tecla. Mais criatividade nas perguntas, né, o RH? Depois ela me perguntou se a minha carteira de motorista era provisória ou definitiva. Achei estranha essa pergunta, pois falei que tenho 50 anos e sempre trabalhei na rua com meu carro. Falei para ela que nem sabia que tinha carteira provisória, mas a minha era definitiva, desde quando completei 18 anos. Achei uma pergunta meio sem sentido. Eu também achei, porque se você tem 50 anos, trabalha desde os 18 com carro, que eu saiba, Detran, me desculpe, e por favor, quem souber da resposta me fale aqui embaixo, que eu vou me retratar depois, mas assim, que eu saiba quem é novo, quem está tirando carta de motorista agora, entra com a carteira provisória e depois ela vai para a definitiva. Mas uma mulher de 50 anos, que sempre trabalhou na rua, desde os 18 com carta, eu desconheço esse lance da definitiva e da provisória. Mas, né, eu não sou do Detran, não posso dar um parecer mais adequado em relação a isso. Por favor, se alguém souber como que funciona isso, relata aqui para mim que eu vou adorar saber. Daí veio mais uma pergunta.
Desde quando eu fui desligada da outra empresa, porque não havia conseguido nenhum emprego? Expliquei a situação da idade, que fica mais difícil, realmente fica, né? Muitas empresas não aceitam pessoas acima de 40 anos. Veio uma pandemia para atrapalhar a recolocação, isso a gente sabe que a pandemia foi mundial, está sendo mundial e realmente está dificultando bastante, muita gente desempregada. Passei por alguns processos, mas não gostei do perfil da empresa. Aí, né, fazer o quê? Não gostou, não gostou. E não aceitei a proposta. E passei por empresas que queria entrar, mas não fui adiante no processo. Acontece, gente. Às vezes você está querendo muito uma vaga, mas não deu certo. Você não era o que a empresa queria, ou você tinha algum detalhe que a empresa não estava querendo. Isso não quer dizer que você é ruim ou não. Não se menospreze, não fique triste por conta disso. Às vezes, para aquela empresa, o seu perfil não estava sendo adequado, só isso. Ela queria saber, de qualquer forma, por que não passei no processo. Questionou tanto que tive que falar até o nome da empresa, mesmo sendo contra passar esse tipo de informação. Olha que coisa chata, ficar lá perguntando que empresa foi, curiosidade, né? Por fim, falei que não passei porque tinha alguém melhor que eu. Sim, mas falei que foi um processo muito concorrido e dentre vários que estavam nesse processo, eu fiquei no final com uma moça. Mas a empresa optou pela moça. E ela queria que eu explicasse por que não entrei. Aí falo, simplesmente porque o RH manda um e-mail dizendo que não passou sem dar nenhuma explicação. Gente, eu até entendo que o RH tem um monte de coisa para fazer. Às vezes é difícil ficar ligando para cada pessoa falando, olha, você não passou porque você estava fazendo assim, você não passou porque você fez isso, você não passou porque você falou aquilo. Mas essa pessoa sabe qual é o tipo de resposta que dá. Não tem por que ficar questionando por que a pessoa não passou. Claro que a pessoa queria saber por que não passou. Claro que as pessoas querem saber o motivo de não ter passado. Até mesmo para se corrigir numa próxima, para aprimorar, para poder se autoeducar numa próxima entrevista. Mas nem todo entrevistador faz isso. Eu acho que é praticamente impossível ficar ligando para todo mundo dando um parecer, né? Ela questionava porque eu não aceitei as propostas que foram dadas. E mesmo explicando que o perfil da empresa não ia de encontro ao meu, ela não gostou da resposta e queria detalhes. Tive que falar de uma empresa que me ofereceu um salário de R$ 1.060, teria que trabalhar do outro lado da cidade, mais ou menos 2 horas de viagem até o local, e teria que falar inglês fluente. Pelo amor de Deus, né, gente? O país está muito esquisito, né? E falei que não aceitei mesmo, pois esse salário não dá para mim. Você fez bem. Não tem que aceitar um salário merreca desse. Você tem capacidade demais, por que vai aceitar uma merreca desse só porque o país tá ruim, tá tudo ruim? Aí você tem que aceitar qualquer coisa? Não, você deu valor mesmo. Gostei da sua resposta. Você acredita, Rose, que ela me chamou de mentirosa e este salário não existe? Como assim de mentirosa? Respondi que quem passou sobre a vaga e o salário foi o CEO da empresa. E ela questionou quem? E nem sabia o que era o CEO e tive que explicar o que era CEO dentro de uma empresa. Como assim o RH não sabia o que era o CEO da empresa? Estranho, né? Continuou me chamando de mentirosa. Essa parte terrível, né? A pessoa tá contando uma situação que aconteceu com ela e a outra parte que nem estava lá presente vem falar que ela é mentirosa. E achei um absurdo, pois foi esta a proposta que recebi deste CEO. E quem é ela para ficar falando que é mentira? É uma ridícula, isso sim. A entrevista terminou em menos de 15 minutos. Essa daí era uma entrevista por telefone, tá, gente? E daí já veio a resposta, que não havia passado no processo. Rápida, né? Sabe, já estava de saco cheio das alfinetadas e perguntinhas idiotas que essa menina vinha fazendo para mim desde a primeira entrevista. É realmente complicado. Já estava de saco na lua com tamanha falta de profissionalismo e já fiquei sabendo que ela tem esse comportamento até com as pessoas que são promovidas dentro da empresa. Nossa!
Se ela vai com a cara bem, daí você não sofre. Não. Mas se ela não for com a cara da pessoa, daí vira o dia da agonia. Ela não foi com a tua cara, hein, amiga? Não sei como uma empresa com porte que tem consegue ficar com uma pessoa decisora nesse formato. Ela chegou a questionar quem eu conhecia na empresa. E quando falei das pessoas que conhecia, ela fez pouco caso. Como pode um RH fazer pouco caso dos funcionários? Bom, acredito que ela deve ter alguma vantagem lá, pois ela abusa. Não sabemos, né, gente? Deve ser uma mal-amada que gosta de alfinetar e humilhar as pessoas. Eu deveria ter mandado ela para aquele lugar, mas sou educada e confesso que tive vontade, pois esta terceira vez foi demais. Sinto muito por esta empresa tão forte no mercado ter uma pessoa tão medíocre na linha de frente, tão pobre de espírito. E com isso a empresa perde profissionais de qualidade e poderiam fazer a diferença na empresa. Verdade, né? Obrigada, Rose, pela oportunidade. Espero que ninguém passe pelo que passei, pois é humilhante. Eu que agradeço e eu espero realmente que você consiga se recolocar e que não passe por mais nenhuma situação nesse formato, né? Aliás, nem passa mais por entrevista nessa empresa. Enquanto essa mulher estiver lá, é melhor você nem ir, né? A gente sabe que o entrevistado é a parte frágil. Então, a empresa, ela tá lá no reduto dela, ela tá forte, ela tá empregada, ela vai pegar uma pessoa e vai alfinetar, vai humilhar, vai denegrir a imagem da pessoa. Quer dizer, em vez de levantar a pessoa para a pessoa se sentir mais fortalecida em poder responder aquelas perguntas, em poder se mostrar, se vender, não, ela coloca a pessoa numa situação tão pequena a ponto da pessoa se enfiar dentro de um casulo e não querer mais falar. Não é assim, eu não vejo dessa forma, gente. Bom, é uma situação complicada. Eu pedir para vocês que são dessa área, que tem uma outra forma de pensar, que deixem seus comentários aqui, que vamos conversar mais a respeito sobre esse assunto. É um assunto bem complicado, né? Bem delicado. Vou pedir já para vocês deixarem a sua curtida, dar aquele like amigo, né? Já vai lá no meu canal, já se inscreve. E vamos esperar que não tenham mais pessoas com esse perfil fazendo entrevistas, né? Porque é bem complicado pegar pessoas nesse formato. Então, gente, é isso aí. Fico por aqui. Um forte abraço, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!